todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa ele fala sobre comportamento e espiritualidade. No programa de hoje nós vamos abordar um tema que todo mundo quer saber, né? Que é a sexualidade e a espiritualidade. Que aí nós vamos entender melhor como funciona isso. Aliás, eu até já vou adiantar que nós teremos um curso, né, sobre chakras e sexualidade. E aí é só você ficar ligado e acompanhar a gente na internet, né, que você, no nosso site, que é o www.centrodeestudos.org, que aí você vai saber exatamente tudo que vai ser apresentado nesse curso. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a sexualidade e a espiritualidade. Nós fazemos uma coisa, e eu acredito que ela seja bastante sensata com relação a esse tipo de abordagem. O ser humano ele tem fases, né? Então, pega aí uma pessoa dos 0 aos 60 anos para a gente... Aliás, dos 0 aos 60 anos não, vamos colocar dos 0 aos 50 anos, que fica mais fácil de a gente entender. E vamos dividir isso no ciclo do chakra. O ciclo de um chakra é mais ou menos de 7, 8, 9 anos, depende da pessoa, e a gente não pode criar uma regra para isso, né? Senão a gente começa a inventar regra, e daí tem que ser certinho do jeito que a gente determinou. E essa é uma das coisas que a gente tem fugido, né? Nós temos que usar o bom senso. Mas se você observar uma pessoa, o que acontece? Dos 0 aos 7 anos de idade, ela tem um contexto não só físico como espiritual. Dos 7 aos 14 é outro contexto. Isso de uma forma geral, né? Dos 14 aos 21 é outra história. E assim, progressivamente, né, nós vamos mudando a abordagem da nossa vida, mudando o que a gente tem dentro da gente de conteúdos, de informação, né, e de vivências, o que faz com que nesse percurso que a gente faz de uma vida, até os 50 anos, mais ou menos, que eu coloquei, né, só para a gente poder fazer uma análise, lá pelos 50, você deveria estar numa condição de maturidade, tanto física quanto espiritual. Isso aí a gente vai ver com bastante detalhe no nosso trabalho de chakras e sexualidade, que você vai entender melhor ainda, né, como é que funciona tudo isso. Mas aí, dos 0 aos 7 anos, mais ou menos, né, você está aberto para a vida, os teus chakras estão escancarados, porque você não deveria, né, não deveria ter nenhuma defesa, a não ser que a situação familiar seja tão ruim que você começa a se defender, né, da tua própria estrutura básica, do teu núcleo base, né, que é a família. Mas está tudo bem, vamos fazer uma coisa bem à vontade, bem tranquila, dos 0 aos 7, os chakras todos abertos, né? É um momento em que você está com o chakra básico em total atividade, é o momento do nascimento, a gente está muito mais próximo da vida anterior nesse momento. O que eu quero dizer assim, dos 0 aos 7 anos, é o momento em que você saiu da vida anterior, né? Você está bem próximo dela. Mesmo que você tenha ficado no mundo espiritual por um tempo, você tem muitos resquícios da vida anterior. É um momento instintivo, porque a gente sempre traz características que são características de treinamento, de hábitos, de rotinas, de crenças, e a gente não muda isso só porque perdeu o corpo físico e nasceu de novo, né? Nós continuamos a ser a mesma coisa. O resultado é que essa instintividade ela aparece, né? Aparece de uma forma, primeiro, natural, porque nós precisamos dela para colocar os pés no chão, para existir, para sentir o mundo, para aprendê-lo, né? Que isso é puro chakra básico, né? É aquele momento em que você tem como atividades, né, todas as coisas que são muito fisiológicas, né? Que é, por exemplo, a excreção, né? O xixizinho que o garotinho tem que fazer, o mamar, né, que é comer, são coisas bem fisiológicas, básicas, que ninguém ensina para ninguém, né? Então, o bebê ele já nasce com essa estrutura, que é uma estrutura de chakra básico.
O chakra básico, ele tem a característica de, primeiro, colocar você em contato com a Terra. E depois, a outra coisa é preservar você, né? Que fica aquele instinto de preservação. Um bebê, ele pode não saber se defender, mas ele tem reações defensivas, né? Então, isso é uma coisa que a gente fala, não, mas ele tem? Claro que tem. Ele ainda está no momento instintivo, né? Ele não tem a consciência disso. Mas nós estamos falando de sexualidade. Então, é um momento da criança em que, como esse chakra é o que trabalha mais, é o chakra instintivo, o chakra sexual, né? E que com o tempo, veja você deveria passar, sair desse nível, né? Porque o chakra básico e todos os chakras são níveis de consciência. Então, quando você está no chakra básico, você está no nível de consciência. O próximo passo desse garotinho, né, seria passar para o nível do chakra esplênico, que é acima dele, e ele ter uma condição de consciência melhor. Normalmente a pessoa passa a ter a percepção do alimento, né, de saborear, de escolher, né, é uma evolução precária, mas né? E em seguida você passaria para o chakra da individualização, que seria o chakra do ego, nosso chakra umbilical, onde você já começa a delimitar espaço, né? Então lá pelos 14 anos você já fala isso aqui, ó, você para lá e eu para cá, né? Ele começa a cuidar daquilo que ele já aprendeu, dos dois chakras anteriores, né? Então ele já começa a fazer essa separação. Aí você vai falar, puxa, mas então ele faz muito bem? Não, a coisa é feita ainda de forma muito precária, tá? Isso a gente vai entender no nosso curso, porque eu vou detalhar como funciona isso, porque em cada chakra você tem um nível de consciência, você tem uma percepção do mundo, e essa percepção pode ser maior ou menor, tá certo? Nós estamos falando tudo isso para a gente falar um pouco mais de sexualidade, né? Mas, então, os próximos momentos deveriam ser você passar para o chakra, a consciência para o chakra cardíaco, depois a consciência passaria para o chakra laríngeo, né? Chakra laríngeo é aquela, a gente vai falar assim, mas onde é? É no pescoço, vamos simplificar, né? Aqui a gente fala na garganta, essa coisa toda. Depois você passaria para o chakra frontal, que seria na região da testa, e depois para o chakra coronário. Esse percurso que eu estou falando, que eu vou repetir para você, olha, chakra básico, chakra esplênico, chakra umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Quando você chegasse lá pelos 50 anos, mais ou menos, você deveria estar trabalhando no chakra coronário. Era isso que a gente deveria. Você faz um percurso, né, que é um percurso de evolução natural, se não houvesse nenhum tropeço nessa história toda, né? Mas nós não vivemos assim. O nosso mundo é um mundo cheio de energias transversais que nos atrapalham demais, né? O ser humano não aprendeu ao bom senso, não aprendeu a ter o discernimento das coisas, né? Não aprendeu também que o nosso trabalho não é para ser exaltado, para ser o mais forte, para ser o mais agressivo, para submeter o outro. Não é essa a ideia. O nosso trabalho é para que a gente consiga linearidade, né? Consiga respeitar a si mesmo e aos outros. Aí é diferente. Mas para você ser criado num ambiente assim, você teria que ter toda a tua conjuntura familiar desse jeito, né? Senão, você vai sofrer o que a maioria das pessoas sofre quando são muito educadas. Na verdade, elas sofreram um treinamento militar, né? Um treinamento do hábito. Então você fala bom dia porque você aprendeu assim, você fala boa tarde porque você aprendeu assim, mas não existe o sentimento, só existe a emoção, tá? E a emoção muitas vezes vazia. Bom, com esse aprendizado que a gente teve, que não é um aprendizado muito feliz, né? Porque a gente não percebe isso, mas não é feliz. Nós fazemos todas as coisas que são muito mais instintivas, né, do que seriam de bom senso,
né? Eu digo de bom senso porque uma coisa racional e lógica nem sempre ela vem com o bom senso. O bom senso já é um nível de sentir, né? É uma coisa de você sentir, de você olhar para uma pessoa, perceber a pessoa, assim como você vai se perceber também. Então, nessa fase inicial da nossa vida, como nós aprendemos as coisas de uma forma meio tortuosa, o que vai acontecer é que nós vamos para o lado do instinto e achamos que isso é o máximo, que todo mundo faz, né? Então é assim, isso é o... Aliás, a gente tem aquela mania que eu sempre estou falando e repetindo, que a gente fala, isso é normal. Não, isso é comum, né? Todo mundo fazer de um jeito porque aprendeu daquele jeito é comum. Mas o normal é uma outra dimensão. Eu acredito que o normal estaria bem próximo do que a gente chama de bom senso. Né? Bom senso é você ter uma percepção de tudo que está à tua volta, de você, dos outros, conseguir enxergar as coisas, se relacionar com o mundo de forma aberta, num desarmamento emocional total que não é muito fácil, né? Mas, nessa condição que a gente vai estar, nós acabamos, por ter um bolo emocional, também ter algumas dificuldades que seriam as dificuldades com relação à nossa sexualidade, né? Nós não somos orientados, você não aprende, né? O pai, ninguém faz isso com a gente, nem nós fizemos com os nossos filhos também, né? De sentar com eles e falar, olha filho, vou te explicar como é que funciona, né? E descrever isso que eu estou falando para você, né? Dos setênios, dos chakras, da capacidade que a gente pode ter de discernimento, né, para ter, no final das contas, uma sexualidade e uma afetividade saudável, feliz, aberta, né, sem aqueles bloqueios bobos que a gente está acostumado a praticar. Então, é muito óbvio e é muito verdadeiro que nós acabamos por nos embaçar nesse caminho, né? Até porque nós somos bombardeados diariamente, a todo instante, né? Não só pelas pessoas que estão à nossa volta, mas pelos meios de mídia, né? Você vai pegar TV, rádio, jornal e tudo mais que você imaginar, que o que é colocado é para incentivar você a uma sexualidade absolutamente diferente daquilo que deveria ser o natural, né? Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque a nossa sexualidade, ela se tornou um fulcro de ganhar dinheiro. Então, as pessoas tiram a roupa, né? E é uma coisa que não é uma coisa natural. Eu vou até falar algo interessante que eu vi esses dias, porque eu estava vendo um documentário, né? Que talvez até a maioria das pessoas já tenha assistido, com relação à Amazônia, né? Estou falando da Amazônia porque eu sou natural de lá, né? E só isso, né? Na verdade, eu acho que nós somos naturais do planeta ou do universo, mas a gente tem que dizer de onde a gente nasceu fisicamente. E aí, uma equipe, né, vai para a Amazônia e eles vão até uma tribo de índios. E lá, os índios estão muito à vontade, estão todos nus, eles tomam banho juntos, não tem, as famílias dormem todas juntas, existe respeito, carinho, um cuida do outro. Tem momentos muito interessantes em que uma pessoa está ajudando a outra, passando aquelas tinturas que eles passam no corpo, né? Que é uma coisa impressionante. Aí uma pessoa, é uma mulher passando um homem passando uma mulher, e não tem nenhum contexto de sexualidade. Nós temos. Qualquer coisa é motivo para isso. Olha que como nós saímos do natural, daquilo que nós precisamos nos esconder, nós precisamos esconder a nossa sexualidade como se ela fosse uma coisa horrível. Então, quando a gente está falando de sexualidade e espiritualidade, nós estamos falando de coisas que precisam ser entendidas com muita clareza, né? Isso é importantíssimo para nós. E a espiritualidade, ela está, sim, ligada a isso. Os nossos conceitos morais,
muitos deles criados em virtude de um treinamento, né? Para você fazer o que a gente acha que é certo para se proteger das coisas que a gente vê como erradas ou que estão fora daquele caminho que seria o melhor e mais saudável para todo mundo. Então, só que isso é assim, como nós não temos uma sociedade que é uma sociedade de bom senso, nós vamos crescendo de qualquer jeito, né? É uma mistura que é insuportável, não é verdade? Ela se você pegar, por exemplo, um país, alguns países são mais organizados, a população é menor, as pessoas se conhecem, as pessoas se respeitam mais, né? Um cuida do outro, então o vizinho você conhece há 30, 40 anos, nós não vivemos mais isso, né? Nós vivemos em cidades que a população tem 20 milhões de habitantes. Como é que você vai conhecer 20 milhões de habitantes, né? Não, tudo que é jogado na mídia, né? Mídia que eu digo nos veículos como rádio, TV, jornais, revistas e por aí afora, né? Folheto, até alto-falante de rua, né? Tudo isso fica muito impessoal, né? Você passa a não ter mais contato com você mesmo, a não se enxergar e muito menos enxergar aqueles que estão fora, né? É uma coisa muito séria, muito que precisa ser entendida, não é verdade? Então a nossa sexualidade passa a ser alguma coisa desvirtuada, né? Ela não é mais natural. Então, olha só que interessante, quando um adulto vê uma criança, né, e ela está sem roupa, não existe maldade nenhuma, né? Você brinca com a criança, e você pega, se é o filho, você brinca com ele, se é a menina, você brinca, né? Você só não vai fazer isso se você tiver algum distúrbio de personalidade. Mas uma pessoa que tenha uma condição normal, né, que tem um padrão normal de comportamento, ela faz isso sem o menor problema. Ela nem pensa, né? Ela se diverte com isso. Aí, se você olhar uma pessoa adulta sem roupa, a coisa fica muito complicada, né? Deixa de ter o contexto da naturalidade, né? Daquilo que seria o normal de a gente poder mostrar o nosso corpo e passa a ser algo sensual, né? Aí a gente já passa para a parte que é absolutamente desvirtuado, né? Imagina, você vai numa praia e vê uma mulher, um homem, né, vestido de uma forma mais provocante. Pronto, você não vai para a tua consciência de maturidade, você vai para a tua consciência de infantilidade, né? É assim que funciona. Então, nós precisamos ter essa consciência, porque quando a gente fala de espiritualidade e também está falando de sexualidade, nós temos que pensar que a nossa vida é muito mais do que isso. A nossa sexualidade deve ser por volta de uns 2% do composto total, né? Mas nós fazemos ela ficar quase 100%, dependendo do local em que a gente está, dependendo das pessoas que a gente convive, dependendo daquilo que a gente vê, né, nos meios de mídia, né, nos veículos de apresentação do mundo para nós. E tudo isso que eu estou falando, todo esse meu discurso aqui sobre esse assunto, ele tem a ver que tudo que você faz no mundo físico, você está fazendo no mundo espiritual. Pode ter certeza. Com uma desvantagem muito grande, porque no mundo físico você só vê, e muito mal, aquilo que você quer ver. No mundo espiritual, o que está acontecendo você não vê, o que é muito complicado, né? Então, a nossa sexualidade é potencializada muitas vezes por consciências espirituais que são carentes, né? Que já eram primitivas e que precisam dessas energias, e que é muito bom você encontrar alguém que tenha um corpo físico, que não tenha uma estrutura organizada e que simplesmente passa a se exercer na sua sexualidade de forma disfuncional, mesmo achando que isso é normal. Então, eu penso que tudo que eu falei hoje é mais ou menos para a gente entender a diferença do que é
comum e do que é normal. Se você acha que ser comum é normal, dá uma repensada com isso que eu falei, para que você não fique enganado no seu percurso, né? E enquanto você tem o corpo físico, você consegue até se manter. Depois que você não tem esse corpo físico, a sua vida fica muito complicada do outro lado, porque a gente continua a ser o que é, só que não teremos a defesa desse corpo físico. E você vai estar no mesmo nível de todas as consciências espirituais que você conviveu com elas nesse mundo físico e não as enxergou. Olha só, deixa eu dizer para você que nós temos então chakras e sexualidade, você não deve perder, porque eu vou falar muita coisa sobre a sexualidade, sobre os chakras, que você vai entender melhor como funciona a sua vida, para que você possa se libertar desse vai e volta, né, desse círculo que não acaba, né, e ter uma vida saudável, feliz, de relacionamento afetivo, de relacionamento sexual também saudável, mas e até poder entender como é que você pode ser muito mais útil para você e para todos que estão à sua volta, entendendo melhor o que é a nossa sexualidade, o que são os nossos chakras, né? Muitas curas que a gente pode fazer dependem desse entendimento. Uma vida feliz depende desse entendimento. Nós não podemos esquecer que os nossos chakras são a nossa fonte de captação de energia. Eles são os nossos captadores de energia, eles são os exteriorizadores das nossas energias, né? Então, produzir as melhores energias e saber filtrar ou receber as energias que são melhores e mais saudáveis é conhecimento, tá? Então, é isso. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui ajudou um pouquinho hoje, né? O nosso site é o www.centrodeestudos.org. Entre nele, venha participar do nosso trabalho, venha aprender sobre cura, né, pela imposição de mãos, para participar da tarefa assistencial diária, ou TAD, né, que é uma tarefa que a gente faz com milhares de pessoas todos os dias no mesmo horário. É um trabalho para o mundo e nós temos pessoas do mundo inteiro envolvidas. Eu sou extremamente agradecido, o pessoal do SEC, essa equipe maravilhosa que tem se esforçado tanto, com certeza eles são agradecidos por poder fazer esse trabalho, né? Então, anota aí o nosso site, entra na nossa atividade de tarefa assistencial diária, imposição de mãos, que tem todos os cheques. Participe do foradocorpo.com, mandando as suas perguntas, que eu vou responder com a máxima boa vontade, né? E eu vou aguardar você no nosso curso de chakras e sexualidade, onde você será muito bem-vindo, né? E eu tenho a impressão que você vai entrar de um jeito, não importa qual, mas com certeza você vai sair muito mais feliz desse curso, porque a sua vida e a sua mente estará muito mais aberta para tudo aquilo que é luminoso nesse mundo. Então, nos vemos no próximo programa.